O Campeonato Carioca muda de mãos e a partir de agora tudo começa do zero. Quem será que vai transmitir a competição a partir do ano que vem? A Record virou dúvida. Muito bem, pessoal, informação trazida pelo Gabriel Wacker em sua coluna no site Notícias da TV nesta quarta-feira mostra que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, não renovou o contrato com a Sportsville, a agência que pertence ao ex-chefão global Marcelo Campos Pinto e que fez a venda dos direitos de transmissão e outras propriedades comerciais do Carioca em 2021 e 2022, ou seja, a empresa que assumiu depois que a Globo rescindiu o contrato em 2020. E por isso, já há também uma substituta. A apuração do Gabriel Wacker é que se trata da Brax, a mesma empresa que recentemente substituiu a Sport Promotion nas placas do Campeonato Brasileiro em 17 times da Série A, quando eles atuam como mandantes. A FERJ confirmou em nota enviada ao Notícias da TV que a Brax é essa nova empresa e ela vai ter todas as propriedades comerciais do Campeonato Carioca, inclusive direitos de transmissão, de 2023 a 2025, portanto durante 3 temporadas. Com isso, a permanência da Record no Campeonato Carioca a partir do ano que vem vira uma dúvida, afinal de contas, com a Sportsville estava mais ou menos tudo encaminhado. Eu mesmo já tinha apurado que a agência esperava que a Record fosse continuar, que fosse um processo até natural com o Campeonato Carioca, porque ela tem o Paulistão exatamente até 2025, pelos 3 anos seguintes, né? E é um projeto nacional de futebol da Record, que vai ali de janeiro até o mês de abril normalmente. Só que agora, sem a Sportsville e com uma nova agência assumindo todas as propriedades comerciais do Cariocão, o jogo está zerado, né? E eu vou falar ainda nesse vídeo aqui sobre Record, Globo e SBT, se serviria ou não comprar o Cariocão para cada uma delas e qual seria aí o ponto forte da competição para elas. Mas o fato é que a Brax vai ter que refazer o processo de venda do Campeonato Carioca, porque algumas coisas erradas no caminho foram deixadas, né? Por exemplo, o Cariocão foi muito bem ao comercializar a TV aberta e também o chamado simulcast, né, que são as transmissões simultâneas de internet, com plataformas abertas, como a Twitch do Casimiro, o Gaulês, a Ronaldo TV. Tudo isso foi bacana e expandiu os jogos de graça do Carioca até para estados onde a Record não transmite em TV aberta, né? Na área que a gente chama a área do Paulistão, onde o Campeonato Paulista foi exibido pelas afiliadas da Record. Só que apesar de ter distribuído para vários canais de streaming, os jogos eram os mesmos da Record. E a única opção para as demais partidas era você assinar um pay-per-view, que tinha sim várias formas de você assinar, podia comprar cartão pré-pago, podia assinar diretamente com a TV do seu time, né? A Flá TV, o canal do Fluminense, o canal do Botafogo, do Vasco, e assim vai. Mas o Cariocão ficou fora da TV por assinatura, ficou fora dos principais streamings pagos, né? Nenhum deles transmitiu, nem HBO Max, Star Plus, nada disso. E com certeza confundiu muitas pessoas por causa disso, né? Ou você tinha o jogo da Record, que por sinal estava aberto naqueles outros que eu já falei, Casimiro, etc., ou você tinha que pagar pelo jogo, não tinha um meio termo. Diferentemente do trabalho feito no Campeonato Paulista, por exemplo, onde o YouTube comprou direitos de transmissão para jogos gratuitos na internet, mas essas partidas não eram as mesmas da Record, né? Foram apenas as 2 finais ida e volta que o YouTube transmitiu simultaneamente com a Record, até as semifinais foram diferentes. Agora a Brax vai ter a missão de reformular esse processo de vendas e transformar o Campeonato Carioca em um sucesso comercial. Lembrando que nos últimos 2 anos isso foi muito difícil, a ponto de não ter tido premiação para os campeões, né? A apuração do All Sport em abril desse ano era que mais uma vez o campeão carioca, como acabou sendo o Fluminense, não receberia prêmio pelo título. Bom, vamos falar então sobre as emissoras de televisão que poderiam se interessar, né? Eu não coloco a Band nesse campo ainda, porque a Band ela só trabalha com um tipo de negócio atualmente, que é a divisão de custos e receitas, né? Na Fórmula 1, por exemplo, ela tem um acordo com a Liberty Media, e aí o que acontece? A dona dos direitos de transmissão recebe metade do que a Band arrecada com a venda de cotas de publicidade. Então, falando das 3 principais redes, né? A Globo, o SBT e a Record, começando pela Record, que é a atual detentora dos direitos de transmissão. A Record, ela tem que continuar com o Campeonato Carioca, ela precisa colocar isso como uma prioridade. Por quê? Porque o Campeonato Paulista está garantido exatamente por esse período que a Brax vai ter para vender. 2023, 2024 e 2025. E a Record precisa, até para ter uma audiência fixa no painel nacional de televisão, dividir praças entre o Campeonato Paulista e o Campeonato Carioca. Assim você, num estado que tem mais torcida de cariocas, coloca o estadual do Rio de Janeiro, e onde tem mais interesse, onde tem mais torcida dos times paulistas, você coloca o Paulistão. Assim, a média nacional de audiência do Ibope vai ser sempre melhor para a Record
do que, por exemplo, o SBT quando está transmitindo a Libertadores da América e não tem um time do Rio de Janeiro ao mesmo tempo que está transmitindo um de São Paulo, né? O painel nacional de televisão acaba bastante prejudicado por isso. Então, no meu ponto de vista, para a Record tem que ser prioridade total e absoluta renovar esse contrato, vai ter que correr atrás, porque como eu falei, o jogo agora está zerado. A segunda emissora que vem à mente aí para transmitir em TV aberta, caso a Record não consiga renovar, é o SBT, porque a emissora de Silvio Santos simplesmente não conseguiu sucesso recentemente, né, em disputas por direitos de transmissão. Não ganhou pela Libertadores, até levou a Sul-Americana, beleza. Não conseguiu a Copa do Brasil, que a gente sabe que foi um processo sem licitação, que a Globo vai levar com certeza. E até agora os direitos de transmissão que o SBT adquiriu sempre foram em negociações nas quais praticamente o SBT ficou sozinho, né? Champions League, porque a proposta do SBT somada com a da Warner Media dava mais do que a Globo estava oferecendo pelo pacote completo. A Libertadores foi quando a Globo largou e ninguém mais quis os direitos de transmissão, o SBT foi lá e comprou. A Copa América, que até agora tem repercussões com a Copa América Feminina, é do mesmo pacote, foi porque a Globo estava impossibilitada de comprar torneios da Conmebol, ainda por causa também da rescisão da Libertadores. Enfim, essa seria a hora de o SBT mostrar realmente que tem condições de fazer uma compra e o Campeonato Carioca seria essa possibilidade, até porque garantiria mais futebol de clubes brasileiros, né? Flamengo, a maior torcida do país, pelos próximos 3 anos, ou seja, mesmo que o Flamengo dispute sempre a Libertadores da América, ele estaria de algum jeito na tela do SBT, e como a gente viu nos últimos anos acontecer, o SBT inclusive transmitiu a final de 2020, né? Foi um acordo pontual com o Flamengo, por causa da lei do mandante, que na época era só uma MP, mas as audiências são muito altas. O SBT em 2020 e a Record em 21 e 22 conseguiram bons ibope, sempre acima dos 20 pontos de média com as decisões do Carioca. Pra Globo, eu não vejo o Campeonato Carioca como fundamental para a TV aberta não, ainda mais porque ela não tem o Paulistão tá garantido na Record até 2025, e os campeonatos estaduais hoje na emissora são projetos meramente regionais, né? Que as emissoras afiliadas, como a RBS TV, por exemplo, vão lá e compram e fazem seu pacote comercial. Tem na Globo Minas, mas eu não vejo a Globo do Rio de Janeiro buscando isso. De qualquer forma, eu acho que a Globo deveria sim ir atrás por causa do pay-per-view. Tem um problema que é o fato de até hoje estar tramitando um processo entre Globo e Ferg na Justiça por causa da rescisão também do Campeonato Carioca em 2020 e não houve um acordo, como houve da Globo com a Conmebol, por exemplo. Então até que isso seja resolvido, a Globo não vai conseguir comprar os direitos de transmissão do Campeonato Carioca. Se eu falei que para a Globo não vale muito para a TV aberta, no pay-per-view essa história é bem diferente. Porque no pay-per-view estão garantidos para o ano que vem o Campeonato Paulista, o Campeonato Gaúcho e o Campeonato Mineiro. E deve rolar uma renovação com o Campeonato Pernambucano também. Então o Carioca serviria para fechar isso de uma vez. Você coloca lá grandes torcidas, o Flamengo, o Vasco, o Botafogo e o Fluminense, e consegue manter mais torcedores assinando naquele período que a gente não tem o Campeonato Brasileiro sendo disputado entre janeiro e abril. Então eu vejo como muito importante sim para o Premier e a Globo deveria ir atrás. Se eu fosse da Abrax, faria uma negociação nesse sentido, de dividir em pacotes e buscar uma solução. Se a Globo não tem interesse de TV aberta, então venda para ela o pay-per-view, porque os assinantes do Premier com certeza ficariam satisfeitos de poder ter na mesma assinatura todos os principais estaduais, sem precisar ficar pagando vários pay-per-views ao mesmo tempo, né? Agora, na TV aberta, se ela não quer, vende para SBT ou para Record, para uma delas. Tem que fazer alguma coisa nesse sentido e tem que ter plataforma paga, tem que ter uma plataforma gratuita, como foi o YouTube no Campeonato Paulista. Acho que o desenho do Paulistão é o que o Carioca deveria seguir. Se eles vão fazer isso ou não, cenas dos próximos capítulos. Diz aí nos comentários quem você acha que deve transmitir o Campeonato Carioca e como você faria a venda dos direitos de transmissão da competição, hein? Tô esperando vocês aí no campo de comentários pra gente debater um pouco mais sobre isso. Se inscreve no canal, deixa o seu like, esse é o blog do Alan Simon, é você dentro da mídia esportiva.